Olá, estamos de volta aqui com o InovaDay, agora para bater um papo aqui com a Ana e com a Renata. Eu gostaria de informar que, infelizmente, a Janaína Rueda, que tem uma agenda meio corrida, não pôde ficar para esse bate-papo, mas, de toda forma, o InovaDay vai receber as perguntas. Quem quiser mandar pergunta para a Janaína, por favor, encaminhar aqui para contato@inovaday.com.br, contato@inovaday.com.br. E as perguntas serão encaminhadas para a Janaína, que irá responder todas elas. Bom, então aqui vamos começar o nosso bate-papo. Hoje foi um dia bacana. Quem assistiu a essa apresentação, é sempre interessante lembrar que quando as mulheres entram em cena, muda o cenário, né? Eu diria que hoje, até mais do que InovaDay, é o InspiraDay. Muito bacana. Parabéns às nossas convidadas. Eu queria só fazer uma pergunta curiosa para a Ana. Eu tenho percebido que muitos jovens têm optado não pela carreira dessas empresas que você quer mudar, tá certo? Mas sim trabalhar nesse tipo de iniciativa que gera algum tipo de impacto social. Eu queria te perguntar, assim, inicialmente, o que te move, o que te moveu? Porque eu sei que você há muito tempo está focada nesse viés, né? O que te moveu a optar por esse tipo de projeto profissional? Legal. Acho que até contando um pouco das minhas escolhas profissionais, ciências sociais e publicidade e marketing. E, na época, eu escolhi sociais porque eu queria ser presidente do Brasil. E, na época, era um sociólogo, presidente. Eu falei, bom, então aí está um caminho. E aí, logo, assim que eu comecei a querer ir para o mercado de trabalho, ainda estudando como estagiária, eu fui para eu falei, por onde começar? Né? Será que eu já vou para o setor público direto? E aí, meu pai falou, não, Ana, calma. Vai ver o mundo, e aí depois você vai para o setor público. Né? E aí eu optei para ir para uma organização da sociedade civil, que é a Choca, que é uma ONG de empreendedorismo social. Fiquei 2 anos, achei super interessante, mas falei, acho que não é aqui que está a grande transformação. Eu queria ter uma experiência numa empresa, e eu falei, mas eu não quero ir para qualquer empresa, né? Porque a empresa onde estavam os recursos, onde estava a questão de eficiência, de gestão, etc. E aí, na época, tinham 2 empresas só, que, quando eu mapeei, eu falei, essas empresas eu teria orgulho de trabalhar. Que, na época, era um banco real, que era um banco super, apesar de ser banco, e eu, de verdade, nunca tive o sonho de trabalhar em banco, mas era um banco que se propunha a ser um banco diferente. Então, ele tinha uma proposta de repensar crédito, de repensar financiamento e suas práticas, sempre considerando a sustentabilidade e a Natura, né, naquele momento. Tive uma oportunidade para ir trabalhar no Banco Real, fiquei 5 anos, né, que foi uma escola de sustentabilidade para mim, mas, ao mesmo tempo, falei, gente, uma grande empresa também, por mais que seja um banco que tem esse propósito, é muito difícil você mudar uma indústria que está tão consolidada há tanto tempo, que já atua de uma forma, né, recorrente. E aí eu falei, eu queria ir para uma empresa que está nascendo com esse propósito. Eu queria ir para uma empresa que nasce já com o intuito de gerar um impacto positivo, porque eu achei que ali era também uma experiência interessante até de empreender, de alguma maneira. E fui para a Mata, que é uma empresa florestal, que hoje é uma empresa B, e que tem o propósito de gerar valor da floresta. Né? E aí fui convidada para assumir o Sistema B faz 2 anos, o que para mim foi um orgulho, porque também faz todo o sentido, porque também é uma organização não governamental, mas trabalha com empresas que estão gerando impacto positivo. Né? E essa minha trajetória, eu vejo que hoje, quando eu recebo muito currículo, muito. E eu percebo que os jovens hoje, cada vez mais, eles procuram não só a questão de salário, né, de desenvolvimento de uma carreira profissional mais tradicional, mas eles estão olhando muito o significado que o trabalho tem na vida deles. Né? Então, acho que, por sorte, por oportunidade que eu tive, eu acabei trilhando uma carreira muito alinhada ao que eu acredito e ao impacto que eu quero gerar no mundo, e ainda espero ir para o setor público depois dessa minha jornada e fazer minha contribuição nesse setor. Mas
Eu acho que isso já virou, de alguma maneira, não sei se é uma tendência ou uma realidade, mas os jovens hoje, eles têm, sim, uma predileção por trabalhar em empresas, em organizações que não só vão gerar, né, te dar um bom salário, uma boa carreira, uma estabilidade financeira, mas que também te gera prazer, vontade, você acorda, né, com vontade de fazer acontecer. Bacana. Eu ouvi bem, você disse que no começo você entrou para isso porque você queria ser presidente da República. Bom, então eu vou dar aqui um alerta já para os partidos políticos que estão com escassez de quadros. A Ana Sarcovas está prontinha para começar a se preparar para essa missão. Eu falei que eu estou pronta, estou me preparando. Não, estou falando, você é pronta para começar. Tudo bem. Bom, então agora vamos então para as perguntas aqui. Uma delas veio do Rodrigo do Carmo, para a Renata. Renata, ele quer saber se o CT aqui de São Paulo também foi convidado a participar desse pool, desse arranjo produtivo aí de Lab metropolitano. São duas situações. O Laboratório Metropolitano é MTU e Metra, nesse momento, está sendo montado dentro das unidades da MTU. A Comunidade Metropolitana de Inovação em Transporte Público, essa sim está aberta. Quem está convidando para esse primeiro encontro, esse primeiro bate-papo, essa primeira troca de experiência, é a UITP, a União Internacional de Transporte Público. Ela convidou a ESP para falar, apresentar cases, foi a SP Trans, a INDEC de Campinas e nós, MTU. Existirão outras reuniões, não é? Eu não sei exatamente se a CET foi convidada enquanto participante, não para apresentar um case neste momento. Assim como as demais empresas, como o metrô, CPTM, todo o nosso setor será envolvido, porque não dá para trabalhar sozinho. Está aberto, né? Quer dizer, está em aberto. Algum momento essa conexão é super aberta. Super aberta. Ela nasce aberta. Ok. Bom, Ana, aqui um primeiro eleitor teu. Aqui, Muito bom. A diretora técnica do Sesc Minas, que está assistindo o nosso Inova Day, e parece que tem uma audiência grande lá, um abraço para os amigos de Minas Gerais, ele está perguntando se entidades do Sistema S, que já possuem forte atuação social, podem se candidatar ao certificado do Sistema B, e se existe algum case, algum exemplo que você poderia citar aqui no Brasil. Excelente pergunta, obrigada. Fico feliz e tenho todo o interesse em aprofundar essa relação com o SESC. A gente ainda não teve a gente não conversou tanto, eu acho que tem várias oportunidades pela razão de existência, né, dessa organização. A gente não consegue certificar organizações como o SESC, SEBRAE, etc., e mesmo eu estava discutindo agora no intervalo, mesmo empresas públicas que não estão no mercado concorrendo, também elas não são elegíveis à certificação, né, que são, não sei, monopólio. Agora, o que isso não impede, né, obviamente, dessas organizações fomentarem a avaliação de impacto B, a mensuração de impacto e o processo de certificação. Então, um exemplo disso, a gente está desenvolvendo uma parceria com o SEBRAE no Rio de Janeiro. O SEBRAE participou desse projeto do Rio de Janeiro, do Rio Mais B, de convite às empresas associadas, né? E foi super interessante, porque né, o Sistema S, de alguma maneira, ele pode levar conhecimento, levar esses processos e fomentar tanto a questão da mensuração de impacto positivo das empresas, quanto o desenvolvimento do processo de certificação. Então, não necessariamente o SESC, né, consegue ser um SESC B, apesar de, na sua essência, já ser, mas você consegue levar isso para suas empresas, com certeza, e a gente pode aprofundar isso, e eu tenho alguns exemplos de parceria, tanto no Brasil quanto no mundo, com esse tipo de organização. Ok. Queria fazer uma pergunta aqui para a Renata, assim, por uma experiência que é pessoal. Essa semana a gente está acontecendo aqui no Brasil o BIG, o Brasil Independent Festival, Game Festival. E algumas organizações, algumas entidades que estão participando do BIG estão falando muito nessa coisa da gamificação
dos problemas das cidades, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com o secretário Annenberg, com um grupo de Amsterdã, da Holanda, que desenvolveu uma plataforma chamada Play the City, que é exatamente para discutir os problemas urbanos, e um deles é a questão da mobilidade, né? E tem alguns cases que eles mostraram. A pergunta é se esse grupo, se vocês, como vocês estão considerando o papel ou a perspectiva da gamificação nessa solução, até porque lá em Londres, por exemplo, pela quantidade de apps, isso naturalmente está acontecendo, mas é uma curiosidade. Nós não entramos ainda, porque vai ser a primeira reunião, em possibilidades do que fazer. Nós não estamos pensando agora, nesse momento, em soluções. O que nós queremos, nesse primeiro momento, é identificar os cenários existentes, ir a fundo, que tipo de sistema utiliza a SP Trans para determinado assunto. E este assunto, que é correlato com o nosso, metropolitano, que sistema nós usamos, não é? Para que lá na frente consigamos trabalhar com Big Data de uma forma padronizada, que é o problema que nós enfrentamos quando se fala em tecnologia. Você tem numa empresa, por inúmeros motivos, as licitações, os tempos de contratação, a tecnologia avança muito rapidamente. O que aquela empresa A está fazendo ou já contratou, e a B exatamente está fazendo ou já contratou, e em que momento elas estão agora, e como interfacear os sistemas. Então, neste momento, por isso que a Fundação SEAD, que participará também, vai nos mostrar o tipo de dados que eles têm, quais sistemas eles utilizam e como, efetivamente, nós podemos juntar as coisas. A partir daí é que nós vamos saber que soluções, que diretrizes a gente vai conseguir. Já é uma fase posterior. Já é uma segunda fase, exatamente. Okay. A gente vai tentar ser rápido, porque tudo caminha muito rapidamente. Então, a gente espera que, até o final desse ano, tenhamos diretrizes em função desse levantamento de diagnóstico de cenário que nós vamos fazer. Ok. Ana, você se referiu a um encontro que vocês vão realizar no final do ano, a propósito do Sistema B. A pergunta é assim: que tipo de estratégia vocês imaginam colocar em prática para popularizar a importância desse certificado? Porque eu parto da premissa de que todas as empresas, e como você falou, deveriam ter essa premissa já quando ela constrói, quando nasce o negócio, mas, infelizmente, não é o que acontece. Mas é importante popularizar isso aí. Qual que é a estratégia que vocês estão imaginando implementar para popularizar o Sistema B, esse certificado? Muito bom. O que a gente vem trabalhando há um ano, no começo foi muito identificar assim, quais eram os players e as empresas que já eram referência e que tinham tudo para ser empresas B, né? Então, foi um contato 1 a 1 por indústria, então, indústria de alimento, de moda, né, de resíduos, etc., e 1 a 1 justamente para formar um grupo de empresas que já fosse uma referência para o mercado, né, para começar a contar a história. Hoje, a estratégia é completamente diferente. A estratégia é: vamos identificar players, como, por exemplo, um SESC, um SEBRAE, um governo, uma prefeitura, que já tem relação com muitas empresas, seja porque compram, seja porque são associados, e fazer parcerias com essas organizações para que eles fomentem a multiplicação disso. E a gente, inclusive, tem um processo que chama Multiplicadores B, então, onde a gente treina até agentes dessas organizações a multiplicarem esse movimento. E aí tem todo um passo a passo de como que você traz essas empresas. Isso é insumo e informação, tanto para essas organizações, porque a partir daí elas podem, inclusive, ter acesso, se as empresas permitirem, obviamente, a todos os dados de impacto dessas empresas, né? Se for feito algo que é como se fosse um chamado, por exemplo, do SESC, às empresas, ou aos seus associados, ou do SEBRAE, etc., mas ou igual a Prefeitura do Rio, que fez um chamado às empresas do Rio de Janeiro a mensurarem seu impacto. E essas empresas, além de terem um diagnóstico individual do impacto que elas estão gerando, elas podem querer compartilhar os seus dados e a gente ter uma fotografia de uma rede. Então, de uma rede, seja municipal, seja de uma rede de uma associação. Então, a estratégia hoje tem sido: vamos conversar com quem, esses, né, aglomerados de organizações que
que já congregam entendi. E com grandes empresas também, que não necessariamente essas empresas são B e vão demorar muito tempo, até a Janaína comentou nessas empresas para se transformarem, e eu falei também um pouco disso, podem demorar muitos anos, mas a gente consegue começar, por exemplo, pela cadeia de fornecimento dessas empresas. Então, a gente começa a fazer parcerias para que as empresas convidem seus fornecedores a avaliarem seu impacto, entender o impacto que eles estão gerando e fazer alguns trabalhos de melhoria. E aí, alguns desses vão se tornar empresas B, outros não, né? A gente entende que, obviamente, não é toda empresa que vai conseguir chegar na certificação, mas toda empresa, hoje, agora, se quiser, tem acesso à mensuração do seu impacto e pode fazer o seu plano de melhoria a partir daí. Bacana. Renata, essa questão de lidar com essa temática a nível metropolitano, eu sei que até alguns países têm até prefeituras e têm até gestores públicos que cuidam da intersecção, vamos dizer assim, dos problemas e das situações que envolvem as cidades do entorno. Como é que vocês imaginam? Porque você tem uma agência metropolitana, mas não necessariamente você tem um diálogo metropolitano, porque você precisa validar determinados procedimentos que, por exemplo, para um grupo restrito faz sentido, mas não necessariamente isso é permeável às prefeituras ou às cidades do entorno. Como é que vocês imaginam resolver esse tipo de relação? Se a gente pegar exemplos de Barcelona, Madrid, mesmo na França, Canadá está fazendo isso agora, já criou uma autoridade metropolitana, está revendo o que já havia criado anos atrás, porque a sociedade muda mesmo, muda no sentido mais amplo. E nós temos aqui, pegando pelo Estado de São Paulo, a gente tem a Artesp, não é? Que é uma agência Sim. de transportes, mas ela lida com o rodoviário. Sim, que é uma parte das rodovias do processo, e tal. No caso da IMTU, ela é metropolitana porque ela gerencia esses ônibus urbanos metropolitanos na mesma região metropolitana entre uma cidade e outra. Ou os ônibus fretados, os seletivos, que são mais de 19 mil, mas estão sobre a chancela, né, a diretriz da EMTU. Lidar com municípios não é uma coisa muito fácil. Todos os convênios da EMTU são aprovados não pelo município em si, mas pela Câmara de Vereadores de cada um desses municípios. É muito diálogo, como diz o Joaquim Lopes. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. É muita conversa, muito diálogo, muito convencimento, muita explicação, e você tem que ir no município, reunir a população, a comunidade local, para explicar, seja de uma obra, ou seja do sistema em si que você vai implementar. Então, não é simples. Criar a autoridade metropolitana é o que o secretário municipal Sérgio Aveleda está falando, o secretário Clodoaldo está falando, é que todos do setor esperam que um dia aconteça, só que você tem sempre perdas de poderes. Certo. Você tem que adequar o poder da mão ou de um município ou do próprio Estado, e este ente, que ainda não existe, vai cuidar de diretrizes básicas metropolitanas. Hoje você tem as empresas de ônibus que atuam nos municípios e atuam conosco também, né? A gente sabe que há necessidade de otimizar todo o planejamento de transporte, mas não é fácil. A SP Trans, hoje já existem algumas linhas de ônibus em São Paulo que têm Wi-Fi, né? Sim. E a informação que a gente tem é que isso na renovação das concessões, as empresas vão ser obrigadas a fazer isso. Isso, por exemplo, dentro de uma estratégia de popularizar, de open data, seria importante também que os outros municípios pudessem apoiar uma iniciativa como essa, porque facilitaria bastante o diálogo com o cidadão, de acordo com a sua estratégia, não é isso? Evidentemente. Vou pegar um exemplo aqui de um amigo que falou que é o seguinte: um dia eu estava fazendo um mapeamento sobre transporte público em alguns municípios na região metropolitana de São Paulo. É uma startup especializada em mobilidade. E aí, o que esta pessoa encontrou? Municípios que não tinham sequer computadores. Tinha computador na área de transportes, não é?
A gente sabe, as concessões, as empresas são empresas privadas, não é? Elas têm independência delas, apesar de terem que seguir determinadas regras, orientações públicas do poder concedente, mas elas são privadas. Também as empresas, muitas delas, não têm esse aperfeiçoamento tecnológico. Então, por isso que a gente, quando resolveu criar a comunidade metropolitana, a gente pensou, vamos dar 2 passos atrás. Não adianta falar, a tecnologia está disponível, mas não adianta falar de Big Data se eu tenho um lugar que nem tem computador ainda. Sim, não tem acesso à informação. Não tem acesso. Então, o nosso trabalho é um trabalho de mais formiguinha mesmo, para que daqui a alguns anos consigamos fazer com que estas prefeituras, porque isso vai independer do poder que estiver naquele momento, não é? Tem coisas que vão ser... não dá mais para voltar atrás. Então, a gente quer criar diretrizes que sejam duradouras. Ok, bacana. Bom, pessoal, vamos abrir agora perguntas para a plateia. Alguém tem uma pergunta a fazer? É uma pena que a Janaína não esteja aqui, porque eu, por exemplo, gostaria de perguntar para ela se ela é a dona onça ou não. Mas eu vou mandar por e-mail, porque vocês viram pela energia que ela mostrou aqui no palco que ela deve ser a dona onça. Mas quem quer fazer pergunta? Ali? Por favor, se identifique. Bom dia, bem melhor. Minha pergunta é para a Ana. A gente vem da KPMG, e aqui eu fiquei pensando se seria possível certificação em empresas de consultoria e auditoria. Porque a gente não tem um fornecedor mesmo, né? É um segmento bem diferenciado. E aí minha pergunta fica, existem segmentos que têm uma maior dificuldade para essa certificação? E nós pensamos aqui, a gente vai levar essa certificação lá dentro, e mesmo que não seja possível, fazer a maior parte para que a qualidade seja implementada. Só isso. Muito obrigada. Bom. Que ótimo. Olha, a primeira resposta é sim, uma consultoria pode ser uma empresa B, e a gente tem algumas. Se vocês entrarem nesse site que eu falei, o bcorporation.net, você pode até ir por segmento. Então, dá para filtrar, você pode conhecer todas as empresas B no mundo, de consultoria, inclusive. Então, como eu falei, qualquer empresa de qualquer segmento pode ser B, né? É elegível a ser B. A grande questão é se você vai conseguir responder aos parâmetros mínimos para isso. Então, a hora que você faz a avaliação de impacto B, ela te dá já online um ranking, uma pontuação que vai de 0 a 200 pontos. Se você ficar acima de 80 pontos, e aí tem um pouco a ver com a gamificação também, né? Mas ele te dá assim, você vai vendo online como que você está e como está a sua performance. Mas se você ficar acima de 80 pontos, você é uma empresa que é elegível a continuar no processo. E aí você tem uma fase de envio de documentação, uma fase de várias ligações de verificação com a equipe de certificação, que é uma equipe que fica toda centralizada hoje nos Estados Unidos, mas que tem gente que fala português, espanhol, todas as línguas de empresas que hoje nos procuram. E depois dessa verificação, para empresas de capital aberto, você também tem uma visita em loco, né, uma auditoria em loco. Então, como eu disse, tudo depende da performance da empresa e não necessariamente da sua atuação. Porque quando ele te pergunta 3 questões no início: indústria, país e número de funcionários. E, a partir daí, ele vai te levando por um caminho, por questões que são referentes, ele considera essas suas respostas. Então, imagina uma empresa que tem 25 mil funcionários, o peso da área de relação com o trabalhador é muito maior do que uma empresa que tem um funcionário, né? Porque qualquer micromudança você impacta muita gente. Então, eles já consideram, empresas que são de serviço, a ponderação dos pesos de questão de resíduos sólidos, de questões mais de empresas que são de industriais, por exemplo, não são tão considerados. Então, tem toda uma ponderação que ele considera as especificidades de cada empresa. Então, por isso que é interessante, porque é um sistema que te permite comparar empresas de diversos países, diversos tamanhos, diversos segmentos,
com uma mesma métrica, né, com 160 indicadores nessas 5 áreas. Então, eu super encorajo vocês a entrarem, pelo menos responderem para a KPMG, e aí, obviamente, como vocês são globais, né, não estão só no Brasil, isso deveria ser feito, você até consegue fazer, começar por uma unidade, por um país, mas depois isso tem que ser extrapolado para ser global. E se vocês quiserem, depois a gente também pode aprofundar. Mas eu encorajo vocês 3 com certeza, ou mais, não sei quem está aqui, mas 5, a fazerem, de fato, a avaliação de impacto B como um momento de autorreflexão do impacto da KPMG. Imagina. Ok, mais alguma pergunta? Você? Eu. Michele. Eu sou a Michele, da Fundação Vanzolini. Ana, uma pergunta para você. Se eu entendi bem, você falou que existe aí, tem acontecido, não sei se é uma tendência, de grandes empresas comprarem empresas certificadas. Eu queria saber, assim, na prática, como é que isso funciona, esse casamento, porque a ideia, quando a gente ouve isso, é que eu imagino que a comprada viva uma insegurança grande. Será que eu vou ter autonomia? Tanto é que a gente sempre usa isso, fulano se vendeu, né? Então, eu queria saber, assim, na prática, as empresas compradas conseguem manter esse ideal, e a empresa que compra não se sente dona e quer dar uma mudadinha nisso? Obrigada. Ótima pergunta. O que a gente tem percebido, acho que um grande exemplo é o exemplo da Ben & Jerry's, que foi comprada, que é uma empresa de sorvete, e que é uma empresa que nasce de 2 ativistas, né, o Ben e o Jerry, que, inclusive, continuam fazendo ativismo político e cidadão super forte, já até foram presos numa passeata, etc. E, quando a Unilever comprou a Ben & Jerry's, eles tiveram, nessa negociação, eles deixaram muito claro que eles queriam preservar a essência de ser uma empresa B. E o que isso significa, né? Tanto isso está incorporado no Estatuto e Contrato Social da empresa, então, você tem as cláusulas B, que são, principalmente, né, não estou falando na linguagem legal, mas o que elas garantem? Que a empresa vai considerar todos os impactos sociais e ambientais a médio e longo prazo nas suas decisões de negócio, e que ela vai considerar não só o retorno para o acionista, mas vai ter como princípio gerar valor compartilhado para todos os envolvidos. Então, esses 2 compromissos eles são incorporados no Estatuto da empresa. Além disso, o que a Ben & Jerry's fez foi manter toda a sua estrutura de governança independente da Unilever. Eu tive o privilégio de estar com o CEO global da Ben & Jerry's aqui no Brasil no ano passado, e ele falou, Ana, do meu conselho de 11 pessoas, só 2 são da Unilever. Os outros que tomam as decisões pela empresa são conselheiros independentes. Então, tem desde a presidente do Greenpeace, do Human Rights, ele brinca, né? Não é verdade, mas eu sempre brinco também que tem a avó do Ben, ou tia do Jerry, sabe? Que ele fala, eles realmente, com esse conselho, com a governança, eles conseguiram manter todas as decisões de negócio independentes, inclusive com relação a GMO, a questões super polêmicas da indústria de alimento. A Unilever entra com um parecer e a Ben & Jerry's com outro. Então, eles têm estratégias completamente distintas, e isso tem feito a Ben & Jerry's, inclusive, é um dos negócios mais rentáveis hoje da Unilever, né, essa unidade de negócio independente. Então, tem formas de, mesmo numa aquisição, você preservar uma cultura, uma essência. Óbvio que isso precisa ser muito bem negociado no momento de aquisição. E só queria complementar em um segundo que é interessante que tem algumas empresas que, inclusive, que já têm a essência B, mas ainda não são B, mas que têm nos procurado porque estão em processos ou estão sendo vistas para serem adquiridas, e como o dono quer preservar, o fundador da empresa quer preservar a cultura, a essência e o propósito de existência, porque ele criou aquela empresa, ele quer se tornar uma empresa B para isso ser um mecanismo para assegurar essa permanência, né, da essência da empresa. Mais alguma pergunta? Ainda nessa questão da Unilever, a empresa B que foi adquirida por ela continua passando pelo processo de manter a certificação e tudo mais, né? Ela não deixa de ser uma empresa B porque ela foi adquirida por uma outra que não é.
É isso? É assim, é um pouquinho mais complexo que isso. Eu mesma, quando assumi o Sistema B, demorei para entender, e a gente ainda tem casos, que a gente chama de casos complexos, onde a gente tem que analisar quem, de fato, é o controlador da empresa. Então, vou te dar um exemplo. A Ben & Jerry's, no Brasil, infelizmente, a gente não pode falar que ela é uma empresa B certificada. Tanto se você consumir o produto, você vai ver, ele não pode ter o selo, porque a operação que continua independente é dos Estados Unidos. Então, ela pode se tornar uma empresa B certificada, mas, para isso, a gente precisa fazer a mensuração com a unidade independente aqui no Brasil. Então, muda um pouco, não é tão assim preto no branco. E aí, então, a gente acaba analisando caso a caso. A Danone, por exemplo, que é uma empresa que se comprometeu a virar B até 2030, eles começaram a avaliação de impacto com 12 ou 11 subsidiárias, depois passaram agora para 48 e vão para 100 e tantas unidades. Dessas, nesse último ano, 4 só conseguiram a certificação. E as outras, elas estão agora trabalhando para melhorar o impacto delas. Isso envolve descontinuar a linha de produto, às vezes isso envolve mudança em governança. Então, envolvem questões de mudanças estruturais do negócio, que é super corajoso. Ao mesmo tempo, eu vejo que a Danone olhou e percebeu a oportunidade que eles têm de liderar essa mudança num setor, para uma nova economia, e serem a líderes já saírem na frente. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que veio do nosso líder Álvaro Gregório. Eu vou falar baixinho, hoje é o aniversário dele, ele falou para não espalhar para ninguém, mas por isso que eu vou falar bem baixinho para ninguém tomar nota, tá legal? Bom, a pergunta do Álvaro é a seguinte, para a Renata: já que tem uma sinergia bastante grande entre os propósitos desse lab e o Sistema B, a pergunta do Álvaro é o que você acha de fazer um match e as empresas metropolitanas de transporte poderem adotar o Sistema B para embarcarem nessa onda. Bom, primeiro, parabéns, hein, Álvaro? Pelo aniversário, evidentemente. Segundo, já está quase marcada uma reunião entre a Renata e a Ana para ver se o transporte metropolitano se torna uma empresa B. Na verdade, isto seria uma excelente oportunidade. Eu espero que, quem saiba, possamos ser pioneiros em trazer este conceito, não é, essa prática, para o setor público. Eu vejo sinergia plena. Eu fico imaginando, como eu não conheço ainda profundamente, mas eu fico imaginando que deva ser um trabalho longuíssimo, tá certo? Mas, como eu falei na minha apresentação, tem que começar de algum momento. Em algum momento a gente tem que começar. Então, talvez não a MTU ser certificada, mas as nossas empresas prestadoras de serviço, os nossos consórcios, as nossas temos várias, não é? Cada uma num nível de implementação, de raciocínio no setor, mas temos premiadas, como a Metra, não é? Reconhecida por 92% aproximadamente dos seus usuários gostam da Metra. Então, é possível. Já quase marcamos uma reunião, Álvaro. Tem mais alguma pergunta? Se identifique, por favor, Ana. Bom dia, meu nome é Elaine, eu sou do metrô de São Paulo. A minha pergunta é para a Renata. Renata, eu queria que você contasse um pouquinho como foi o processo de amadurecimento da decisão de abertura dos dados da MTU, que não é uma coisa tão simples. Boa pergunta. Tudo tão rápido quanto a tecnologia nos permite, hoje em dia, né? Como surgiu o convite da OETP em fevereiro e realizamos logo em março a hackathona, eu até, quando entendi um pouco o que era uma maratona de hackers, como é que é mexer com tecnologia, e aí eu descobri que, bom, de fato, eu vou ter que abrir os meus dados, aqueles dados operacionais que ninguém quer, que fica lá guardado, por motivos até óbvios, não é? Nós estamos lidando com a segurança das pessoas. O metrô de São Paulo não pode dizer exatamente o que tem cada coisa na sua estação, na sua plataforma, porque tem coisas que são de sigilo e de segurança mesmo, evidentemente. Agora, tem coisas que nós podemos abrir, tem coisas que são, de fato, públicas, que não comprometem o nosso negócio e nem comprometem o transportar as pessoas, não é?
Então, quando eu detectei que, de fato, para fazer a hackathon, a gente tinha que abrir os dados, nem que fosse só para eles, o que, no momento que abrisse para eles, poderia estar aberto para todo mundo, não é? Foi perguntado à diretoria, olha, se fizer, naturalmente, nós vamos ter que abrir os dados, porque fica uma incongruência você realizar um evento desse e depois não fazer nada. E aí a resposta foi, vamos abrir. Então, vamos abrir, vamos abrir. Então, está no processo de finalização da página, não vai ser um site específico, estará incorporado no nosso site atual, mas uma página específica com caixinhas, digamos assim, com ocorrências operacionais, com a API de monitoramento online dos nossos ônibus, dos 6.000 ônibus, com o que recebemos na nossa ouvidoria, não é? Que nível de satisfação tem o nosso usuário, o nosso cliente, em relação à operação da MTU, ao gerenciamento da MTU, e assim é um início. Né? Outras coisas vão surgindo conforme, que eu acho que é assim que é mesmo, é fazendo. Né? Inovação faz. Sente como está, ouve o feedback das pessoas, vai ajustando. Então, eu imagino que daqui a um ano essa página terá outras coisas, como, por exemplo, no momento que uma empresa tiver acesso ao nosso monitoramento online, ela possivelmente vai querer fazer um aplicativo, vai querer fazer um produto, vai fazer um estudo acadêmico. O que nós queremos? Que essas pessoas nos deem isso de volta. E a gente vai publicar no site. Ó, isto aqui saiu daqui, isso é público, é metropolitano, e alguém fez esta coisa, este produto, e brilhante, porque todos vão ser. Porque o dado nunca foi aberto. Então, no momento que você abre, as ideias vão surgindo, não é? Então, foi rápido, eu diria. O processo foi rápido porque houve uma tomada de decisão rápida. Então, agora em julho, a gente vai abrir. Mais alguma pergunta? Daí, Olá, meu nome é André, sou da KPMG também. Como já foi dito, que há um programa para uma maior aderência das empresas. Mas, em relação às pessoas, como está essa campanha? Se tem uma campanha de marketing, de divulgação? Porque é importante também as pessoas se conscientizarem disso, do que é a empresa B, né? Porque, se as pessoas sabem, elas consomem mais, consumindo mais gera lucro para as empresas e as empresas aderem ao programa automaticamente. Então, eu gostaria de saber se tem algum programa de divulgação. Ótimo. A gente sempre teve um desafio, porque a gente falou, a gente precisa comunicar, precisa fazer esse movimento reconhecido, as empresas B reconhecidas no Brasil, né? No mundo, nos Estados Unidos, principalmente, como você tem mais de 1.000 empresas, você lá já tem um reconhecimento muito maior por parte das pessoas e do consumidor. Aqui ainda não. Só que a grande questão também não adianta eu fazer uma mega comunicação se eu não tenho as empresas, né? Porque aí o consumidor ia buscar e não ia encontrar. Então, a gente optou por, nesses primeiros anos, formar a base de empresas para que a gente pudesse ter a oferta do consumidor. Agora, é óbvio que a gente também precisa atuar na parte da demanda para que os consumidores também, as pessoas, puxem as empresas e comecem também a perguntar para elas, aquelas que não são, para que elas comecem esse caminho. Né? Então, hoje, para a pessoa física, para o consumidor final, a gente ainda não tem nada, nenhum planejamento audacioso de marketing, até porque isso envolve recursos, mas, de qualquer forma, a gente ainda está muito mais, eu diria, low profile, né? Assim, com uma atuação mais tímida. Agora, com empresas, então, para compras B2B, ou para grandes empresas que estão consumindo, potencialmente poderiam consumir de empresas B, aí sim a gente tem uma atuação. Né? Então, inclusive, esse encontro no final do ano, a gente quer muito conseguir fazer com que grandes empresas e, de repente, até setor público, tenham algum mecanismo para comprar ou, não sei se privilegiar, mas ser um critério, pelo menos, de compra às empresas que estão gerando impacto positivo. Né? Uma vez que o preço seja o mesmo, a qualidade seja o mesmo, etc., você poderia incorporar como um dos critérios de desempate, por exemplo, numa compra, tanto, não sei como funcionam as licitações, mas compra privada, com certeza, esse tipo de empresa. E a gente tem agora um movimento que está nascendo, está super incipiente, mas vocês vão ouvir falar, que chama Believe. A gente ainda está pensando em como trazer isso para o Brasil, mas é believe.earth, então believe.terra.
que é um foco totalmente em criar uma narrativa do que é o mundo que a gente quer. Então, falta também essa visão de mundo. Outro dia alguém me falou daqueles os Jetsons, sabe? Aquele desenho, e que hoje acontecem as coisas, a gente fala, nossa, isso já estava no Jetsons. Aí uma pessoa falou, não, Ana, justamente porque estava no Jetsons que aconteceu. Aí ele falou, então é bom você começar a criar a narrativa do que você quer que seja o mundo daqui para frente, porque também é uma forma da gente levar o mercado e as pessoas para esse lugar, e para esse imaginário. Então, está se formando agora um movimento que vocês vão ouvir falar em breve, que chama Believe, que também tem esse intuito, que não é do Sistema B, é um movimento do mundo, mas que também tem o intuito de trazer as pessoas, tanto para consumir, quanto para trabalharem, em empresas e organizações que estão gerando impacto positivo, e se relacionarem entre elas, permitir essas conexões. Bom, tem uma pergunta aqui da Jussara para a Renata, eu acho que parcialmente você respondeu quando eu perguntei sobre a gamificação, mas ela diz o seguinte, que nesse projeto de detectar e solucionar os problemas de São Paulo, metropolitanas, vocês pretendem utilizar a internet das coisas, indústria 4.0, robotização. Ela diz que isso no Brasil geraria uma receita alta, mas será que seria viável para São Paulo essa otimização? E qual é o timeline dessa perspectiva? Sim, temos a intenção de usar tudo isso. É muito difícil quando a gente fala de inovação, e aí foi legal quando a gente foi na IBM. Quando a gente fala de inovação no setor público, a gente esbarra com muitas situações complicadas, não é? A contratação, por exemplo, de fornecedor, não dá, fica difícil, isso que você falou, a não ser que mude mais para frente e tal. Se a gente vai usar a internet das coisas, que tipo de ferramenta a gente vai usar para melhorar o que a gente tem, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que o mercado tem tudo isso. O que a gente sabe é que as empresas, muitas delas, têm muita coisa que pode ser útil para nós. Então, o que nós queremos fazer? Por isso que o nome do nosso núcleo, parcerias. Nós queremos trazer empresas, pessoas que queiram mudar de forma criativa e inovadora o nosso setor. Então, nós estamos nos abrindo para isso, de fato. Maravilha. Mais alguma pergunta da nossa plateia aqui, não? Bom, então, vamos encerrando o Inova Day de hoje. Eu queria agradecer a Janaína, que teve que sair para um compromisso, agradecer a Ana, agradecer a Renata, agradecer a todos que nos acompanharam pela internet, agradecer a plateia aqui presente, informar que o nosso próximo Inova Day será no dia 28 de julho, as informações, todos os detalhes, vocês podem acompanhar no site, nas redes sociais, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.